E o título dessa mensagem hoje é Aonde a Fé nos Leva. Na primeira nós aprendemos o que é a fé, e hoje nós vamos aprender aonde essa fé nos leva. Antes que eu comece, domingo que vem você precisa vir no nosso culto e precisa trazer um convidado. Por quê? Porque vai continuar a série e porque nós vamos ter um pregador diferente. Talvez você já esteja enjoado, de me ouvir, já é a 7ª vez que eu prego seguido. Então nós vamos ter um pregador diferente. Então venha para prestigiar, para aprender de uma voz diferente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção no domingo que vem. Ele vai falar sobre os heróis da fé. Vai ser show. Enfim, continuando, hoje nós vamos falar sobre aonde é que a fé nos leva. Vou ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 14. Um pouquinho de lição de história antes da gente ler, como de costume. A gente sempre fala do contexto do texto que nós vamos ler, para que a gente possa se encaixar. O livro de Samuel, se você não sabe, os livros de Samuel, na verdade fazem parte de um livro muito maior. O primeiro e o segundo livro de Samuel e o primeiro e o segundo livro de Reis, originalmente eram um só. Era a história do povo de Israel. Ali a gente encontra várias histórias de vários profetas, de vários reis. Nessa história em particular, nós já estamos no tempo onde o rei de Israel era Saul. Mas o que acontece de interessante aqui é o seguinte: antes de chegarmos nesse contexto, o povo não tinha rei. Olha que interessante, o povo de Israel, eles viviam sobre o que nós chamamos de teocracia. A teocracia é o governo que é governado por Deus. Aqui no Brasil, algumas pessoas vão dizer que nós vivemos numa democracia, certo? É mentira, é errado. Nós vivemos numa república federativa, mas as pessoas chamam de democracia porque dizem que é o povo que escolhe os governantes, mas nós vivemos numa república. A democracia, o termo democracia é quando o povo governa. Nós sabemos que isso não é verdade no Brasil, certo? Não é verdade, porque os governantes é quem governa. Isso se chama república. Mas hoje nós não estamos aqui para dar uma aula de ciências políticas. Quero mostrar para você a diferença entre democracia e teocracia. Até nesse ponto, o povo é governado por Deus e mais ninguém. Não existia uma voz de comando. O povo andava debaixo da voz de Deus. Desde a época de Moisés ouviu uma voz e eles seguiam a voz daquele líder que Deus escolheu para eles. Nesse ponto da história que nós vamos ler hoje, acontece que o povo olha para as outras nações, o povo de Israel olha para os cananeus, olha para os outros povos que viviam ao seu redor e fala: peraí, todos eles têm um rei, todos eles têm um governo, eu quero também. E aí nessa de eu quero também, eles bateram o pé com os profetas e falaram: nós queremos escolher um rei. E ali começa o desastre da humanidade, porque ali o povo escolheu ao invés de Deus escolher. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, nós não estaríamos no estado que nós estamos. Então aqui o povo escolhe um rei. Esse rei era chamado Saul. E aí nesse contexto de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, que era um livro só, nós vamos encontrar várias histórias que, para aqueles que já fazem parte da igreja, que já conhecem, são nomes famosos. O profeta Elias, o profeta Eliseu. Nós vamos encontrar a história dos reis de Israel. Nós vamos encontrar várias histórias interessantes. Uma delas é o conflito de Saul e Davi. E dentro dessa pequena história de Saul e Davi, nessa pequena historinha, nós encontramos esse texto que vai falar do filho, um dos filhos do rei Saul. Não é nem do rei Saul, é um dos filhos do rei Saul, que se chamava Jonatas, que é a história que nós vamos ler agora. Nessa história, o povo de Israel se encontra escondido, o povo estava recluso, com medo de alguns inimigos que os estavam cercando. Esse era o contexto, para você entender. Era uma área de guerra, uma área de batalha, como se eles tivessem tomado um território, mas eles achavam que não tinham pessoas o suficiente para derrotar esse exército. E aí esse exército dos famosos filisteus os cerca, e nesse cercado eles se fecham. O rei Saul com seus generais, eles se fecham, e aí tem um louco no meio dessa história, o filho do rei, que fala assim: não, peraí, está tudo errado, eu não vou ficar aqui não, eu tenho que dar um jeito nessa situação. E aí essa é a história que nós vamos ler. Eu vou ler para você do versículo
Vamos ler aqui do versículo, se eu não me engano, do primeiro versículo até o versículo 13. Podemos ler? Aqui, antes de ler, 1 Samuel, se você já achou, capítulo 14, versículo 1 ao 13. É uma história grande, é uma leitura grande, mas vale a pena nós lermos. Se você tiver sua Bíblia contigo, você pode abrir e nós vamos ler. Diz o seguinte: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento do filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá. Ele tem um monte de nomes que a gente não precisa ler, que é o contexto que eu acabei de explicar. Eles estavam escondidos. E aí no versículo 6, Jonatas repete a frase. Ele diz o seguinte ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E aí o seu escudeiro respondeu: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus. Os filisteus disseram para eles subirem, e eles subiram. Aí no versículo 12, diante disso, Jonatas disse a seus escudeiros: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E no último versículo, Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas derrubava e o seu escudeiro matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Às vezes, nós lemos uma história e a gente passa por cima da história como se essa história fosse normal. Então hoje, diferente da maioria dos outros dias, hoje eu não vou pegar um texto e tentar explicar as palavras, nada disso. Eu quero tirar dessa pequena história algumas lições para nos ensinar aonde a fé nos leva. Jonatas era um cara de fé. No meio da guerra, onde, óbvio que o contexto é diferente, nós nos encontramos em guerra, não nos encontramos em guerra, mas eu estou usando essa ilustração para você entender aonde a fé pode nos levar, ok? Jonatas aqui era um cara de fé, numa sociedade onde, depois de ter escolhido o rei, eles viviam num governo triangular, onde tinha o rei, o profeta e o sacerdote. Era assim que funcionava. O profeta falava o que Deus queria falar para o povo. O profeta se colocava ali diante de Deus e entregava a mensagem de Deus para o povo. O rei governava, administrava, e o sacerdote oferecia os sacrifícios e as coisas que o povo, por causa dos pecados dele, precisava oferecer. Nessa estrutura, a galera que reclusa, o rei Saul, a administração do rei Saul falou o seguinte: vamos ficar quieto aqui. O profeta tinha sumido e o sacerdote ninguém sabia onde estava. Daí Jonatas vira e fala assim: não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos subir e vamos parar lá na frente deles, vamos deixar eles ver a gente. Se eles falarem, fica aí, nós vamos ficar aqui, já morremos mesmo, já está ruim para nós vamos ficar aqui. Se eles falarem sobe, nós vamos subir, porque já está ruim mesmo, nós vamos subir, e isso vai ser um sinal de que Deus entregou eles na nossa mão. Se eu fosse o escudeiro de Jonatas, eu ia falar para ele assim: está louco? Não, você tirou isso, cara. Você não está vendo que tem centenas de pessoas lá, aqui somos só 2. Você quer subir, já não basta ficar aqui embaixo, você quer subir. Então eu vou pegar versículo por versículo e nós vamos entender aonde é que a fé nos leva. Se você gosta de anotar, semana passada uma irmã falou para mim assim: você fala muito rápido. Você fala, quem gosta de anotar, anota, mas você fala muito rápido, então eu vou falar bem devagar, para você poder anotar, caso você queira anotar no seu telefone, no papel. No primeiro versículo, e no versículo 6, mas no primeiro versículo, nós vemos algo interessante. Nós vemos que a fé verdadeira, ela não te deixa ser conformado. A fé verdadeira não deixa você ficar conformado. Olha que interessante, lê o primeiro versículo de novo. Certo dia, Jonatas, o filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Na situação onde eles estavam conformados de esperar para ver o que ia acontecer, vamos esperar o sacerdote voltar, vamos esperar o profeta voltar, de repente o profeta tem outra palavra, vamos esperar. Jonatas
não conseguiu se conformar. A fé verdadeira não consegue se conformar com a situação atual. Primeiro ponto, é um ponto interessante. Segundo ponto, a fé verdadeira, ela deve ser mantida entre aqueles que compartilham da mesma fé. Olha que louco, a fé verdadeira deve ser mantida entre aqueles que compartilham da mesma fé. Mas você vai falar, mas a gente não precisa pregar. Lógico que não precisa pregar, mas há uma diferença entre cultivar e espalhar. A fé verdadeira, ela é cultivada entre os que compartilham da mesma fé, mas ela é espalhada com os que não compartilham da mesma fé. Se você estiver numa situação difícil, que você precisa de ajuda espiritual ou algo dessa maneira, você não vai lá no mundo onde as pessoas não conhecem a Deus. Você vai procurar ajuda em Cristo, obviamente, mas nos seus irmãos que compartilham da mesma fé. Ali a sua fé cresce, ali a sua fé dá frutos, ali a sua fé é cultivada. Uma vez que a sua fé foi cultivada, os frutos nós pegamos e espalhamos os frutos lá fora. Entendeu? Jonatas ali, ele falou o seguinte: vamos ao destacamento, mas ele não contou ao seu pai. Não estou dizendo que os jovens não devem fazer as coisas escondidas dos pais, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas aqui, Jonatas disse o seguinte: eu vou, você vai? Vou, então vamos embora. Ah, mas e Saul e o rei? Eles precisam saber. Não. Eles não compartilham da mesma fé que a gente. Se a gente contar para eles, sabe o que vai acontecer? Eles vão segurar a gente lá. Não é isso que acontece normalmente no nosso dia a dia? Às vezes nós temos fé que algo vai acontecer, daí na euforia, na alegria, nós compartilhamos, às vezes até com a família. Aí o que a família faz? Pega um balde de água gelada, cheio de gelo, e joga em cima da gente. Jonatas aqui já sabia: ó, eu não vou contar para ninguém, eu vou subir sozinho. E aí ele continua a lição. Pula para o versículo 6, para você entender mais uma coisa. Primeiro ponto, a fé verdadeira não te deixa ser conformado. Segundo ponto, a fé deve ser cultivada entre aqueles que compartilham da mesma fé. Terceiro ponto, a fé verdadeira, ela é espontânea e surreal. No versículo 6, Jonatas repete a mesma coisa que o versículo 1. Ele fala o seguinte: ó, vamos lá onde os caras estão e vamos embora. A fé é espontânea. A fé verdadeira não é algo que você vem planejando há muito tempo. Ela é espontânea e às vezes até parece surreal. Ah, eu estou com um projeto novo, vai dar certo. Aí você pula de cabeça no projeto às vezes, sem fazer todos aqueles cálculos. Por quê? Porque se você fizesse todos aqueles cálculos, você não teria fé. Porque como diz lá em Romanos capítulo 8, a esperança que é vista não é esperança. Se você fala assim, ó, eu vou construir, eu vou fazer esse projeto todo aqui, e aí você tem tudo certinho, óbvio que é maravilhoso nós planejarmos, nós precisamos planejar, mas aí é outra categoria, aí já não é fé. A fé é para quando nós não temos os recursos que a gente precisa para fazer o que tem que fazer. Quando a gente tem recursos, a gente não precisa de fé. Estou sendo bem sincero, na sua vida, como disse na mensagem passada, eu compartilhei uma frase de um pastor famoso no Brasil, chamado Augusto Nicodemos. Ele falou o seguinte: para ficar rico você não precisa de fé, é só trabalhar. Não precisa de fé. Essas mitologias que nós ouvimos pelo mundo afora, de que eu vou orar para que Deus me abençoe financeiramente, não precisa disso. Não precisa disso. Porque ser abençoado financeiramente, sabe o que é? É ser diligente com o seu dinheiro, é ganhar 100 e gastar só 50. É isso que é ser abençoado financeiramente. Você não precisa de bênção sobrenatural, espiritual para prosperar, amigo. Você só precisa saber administrar o seu dinheiro. Agora, quando não tem recurso, aí é diferente. Aí você precisa de fé para ver um irmão de repente suprir uma necessidade, para ver Deus aparecer com um milagre. Aí você precisa de fé. Quando a medicina já não responde, aí você precisa de fé. Está entendendo? É assim que funciona. A fé verdadeira, ela é espontânea e ela é surreal. Ainda no versículo 6, se nós lemos o versículo 6, olha só o que diz. Vou ler o versículo inteiro. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. A fé verdadeira não espera sinais antecipados. A fé verdadeira não precisa de sinais. Eu ia até colocar um ponto que eu gostaria de elaborar, mas eu vou só falar simplesmente. Às vezes a gente lê a história de Gideão. Quem aqui conhece a história de Gideão?
Gideão vai, desafia Deus e põe um negocinho de algodão no chão. Gideão era um cara muito sem fé. Gideão não precisou de fé. Por quê? Porque ele falou: Deus, se você fizer isso, eu vou. Aí Deus falou: beleza, está feito. Ah, mas agora se você fizer o contrário, eu vou. Beleza, está feito. Ah, então eu vou. Gideão já tinha a resposta. Mas aqui no versículo 6, olha o que Jonatas fala para o escudeiro: ó, vamos subir e vamos enfrentar os caras. Talvez o Senhor nos salve. Talvez. Para quem tem fé, só um talvez basta. Para quem tem fé, só um talvez basta. Quem tem fé não precisa de certeza, não precisa de sinais antecipados. Por quê? Porque na mensagem passada nós já entendemos que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Então quem tem fé não precisa de certeza, porque a fé já é a certeza. Amém? Entendeu como é que funciona? Essa é a pegada. Para quem tem fé, só um talvez basta. No livro de Daniel, numa outra história, existe uma historinha muito famosa até no meio das crianças, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece essa história? Que o rei Nabucodonosor manda eles ficarem numa fornalha. O que eles falam para Nabucodonosor? Nabucodonosor fala para ele: ó, se vocês não adorarem a estátua, eu vou jogar vocês na fornalha. Aí eles falam o quê? Ó, você pode até jogar a gente na fornalha, porque o nosso Deus, Ele é capaz de nos salvar, e de fato Ele vai. Mas, eles falam assim: mas, porém, entretanto, todavia, se Ele não nos salvar, ainda assim nós vamos continuar a toda vida. A fé verdadeira não precisa de sinais antecipados. A fé verdadeira é a certeza, não precisa de garantia. Fé verdadeira não trabalha com garantia. Se o Senhor me der isso, aí eu faço. Não. A fé verdadeira é o seguinte: eu faço, porque eu creio. Pegou? Eu faço, porque eu creio. Mais um ponto ainda no versículo 6. A fé verdadeira não precisa de multidões. A fé verdadeira não precisa de multidão. Você falar assim: ah, mas para fazer isso aqui, cara, nós precisamos de 100 pessoas. A fé verdadeira não precisa de multidão. Quantas pessoas tinham nesse versículo 6 aqui? 2. É engraçado que a Bíblia fala: aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Já parou para pensar nisso? Por que isso? Porque o ser humano, para começar, o ser humano não é um ser criado para viver sozinho. Ponto final. Nós não somos uma ilha, nós somos um conglomerado. Nós somos um conjunto de ilhas, nós não somos uma ilha. Não tem como você ser corpo de Cristo sozinho. O máximo que você vai conseguir ser é uma parte do corpo. Talvez um braço, uma perna, uma mão, um dedo, mas não o corpo, porque o corpo é feito de várias partes. Não tem como a gente ser corpo sozinho. E o interessante é que a Bíblia fala 2 ou mais. Aqui eles tinham 2, Jonatas e o escudeiro. A fé verdadeira não precisa de multidão. Se você estiver determinado no seu coração, porque Deus te deu talvez uma palavra, uma promessa, Deus falou para você: ó, eu vou fazer isso, pela graça. O que você precisa? Só precisa avançar. Da mesma maneira que o povo, na primeira mensagem da série, quando o povo reclamou, Moisés foi orar para Deus. Lembra que a gente contou isso na primeira mensagem? O povo estava aqui, ó, na beirada da água, chegou para Moisés e falou: pô, você trouxe a gente aqui para morrer, cara? É porque não tinha cova suficiente no Egito? Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Fica mais fácil? Daí Moisés vai e reclama com Deus: ó, o povo está reclamando aí, cara, o que eu faço? Aí Deus fala o que para Moisés? Cala a boca e anda, cara. Já não falei para você marchar? O que você está reclamando para mim? O que eu tenho a ver com isso? Eu falei para você andar, você anda. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Se você parar de andar, eu vou parar de fazer a minha parte. A fé verdadeira não precisa de multidão e nem de circunstância perfeita. Aonde eles estavam, se você ler do versículo 2 até o versículo 5, você vai entender a situação complicada que eles estavam. Jonatas faz o seguinte: ele anda para o meio de um vale, e no meio do vale tem vários morros. É como que se a gente aumentasse a escala disso aqui umas 10 vezes, é como se eu me colocasse aqui no meio, eu e o escudeiro, e lá em cima, prontinho para descer, prontinho para encobrir a gente aqui, estão os filisteus. Jonatas se coloca nessa posição e fala: ó, vamos aparecer aqui, olha eu aqui, ó, lá. Basicamente o que ele fez. Aí os filisteus, aí ele falou assim: se eles falarem, fica aí, a gente fica. Já está muito constante, não tem para onde correr. Porque se eu ficar aqui, eu vou correr para onde? Vou para a esquerda, vou para a direita, vou para trás, vou para frente. O
correr para onde? Vai descer todo mundo em cima de mim. Se eles falarem, tem que a gente fica. Mas se eles falarem sobe, aí é porque Deus deu ele na mão da gente. Aí eles como eu disse, se eu fosse o escudeiro, o que eu ia fazer? Você está louco, cara. Você está batendo bem não. Você fumou alguma coisa hoje de manhã, alguma coisa está errada, porque isso aí não é normal. Nós somos dois, os caras têm centenas lá, cara, você é louco. E aí ele continua, versículo 8, abre aí na sua Bíblia, olha aí no versículo 8. A fé verdadeira se expõe sem medo de ser derrotado, que é o que nós estamos falando aqui agora. A fé verdadeira se expõe sem medo de ser derrotado. No meu trabalho eu não posso falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus o meu chefe implica comigo. A fé verdadeira se expõe sem medo de ser derrotado. Mas na minha família eu não posso falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus as pessoas implicam comigo. A fé verdadeira se expõe sem medo de ser derrotado. Jonas se colocou num lugar onde ele não tinha mais volta, sem medo de ser derrotado, baseado num talvez. Baseado num talvez. A fé verdadeira não tem plano B. Já estou acabando. A fé verdadeira não tem plano B. Olha só que interessante. Se alguém perguntasse para Jonas, tá, mas e se der errado? Qual que é o plano B? Ele ia responder o seguinte: o plano B é garantir que o plano A funcione. Esse é o plano B. E o plano C? Garantir que o plano B funcione, que é garantir que o plano A funcione. Só isso. A fé não tem plano B. Vou dar um exemplo nosso aqui. Nós viemos para esse espaço. A gente sempre faz referência desse espaço. Isso aqui é algo novo, é algo impensado para as pessoas que costumam ir na igreja. Uma igreja onde tem clube. Ontem teve um baile aqui. Quando a gente chegou aqui de manhã tinha 6.000 latas de cerveja, um monte de copo desperdiçado aqui. Você não está vendo, está sentindo um cheirinho talvez, mas você não está vendo. 7 horas da manhã já tinha gente aqui limpando isso daqui. Por quê? Porque nós tínhamos fé que às 10 ia estar pronto. Um exemplo simples. Quando a gente chegou aqui, isso daqui era uma goteira danada há 3 semanas atrás. Aí nós subimos lá no teto e falamos assim: não, nós vamos arrumar. Mas como? Não tem recurso. É aí que a gente precisa de fé. Está arrumado, não tem mais goteira. Olha que interessante. Quando você tem fé, você não precisa dessas garantias, não tem plano B. Se a gente chegasse aqui hoje e não conseguisse limpar, sabe como que ia ser o culto? Cheio de latinha de cerveja. Quase que hoje eu faço aquilo que as pessoas têm falado que eu não posso fazer: subir no púlpito com a latinha de cerveja na mão. Imagina, ia ser muito louco. Quase que eu faço, mas já tinha acabado de limpar. Lógico que era para ilustrar, até porque eu não tomo cerveja, mas quase que chegou nesse ponto. E por último, deixa eu fazer uma recapitulação, e aí nós já vamos acabar. Nós aprendemos que a fé, nessa mensagem, nós aprendemos que a fé não se deixa ser conformada. A fé deve ser cultivada entre aqueles que compartilham da mesma fé. A fé é espontânea. A fé não espera sinais. A fé trabalha no talvez. A fé não precisa de multidões, não precisa de circunstância perfeita, não tem medo de ser derrotada e não tem plano B. E por último, a fé entende o sinal de Deus de primeira. A fé entende o sinal de Deus de primeira. Fé não faz pergunta. A fé entende de primeira. Quando o Jonatas viu a situação, pensou: talvez Deus livre, ele já decidiu ir. Ele não estava preocupado se ia dar certo ou errado. Ele já entendeu o sinal. E aí o que acontece no decorrer do texto? Ele anda, ele se expõe, ele faz todas essas características da fé. E aí ele chega no ponto onde os filisteus falam: vem aqui, ó, quero ver você vir aqui em cima. Se fosse na linguagem de hoje, os filisteus deviam estar gritando lá de cima: eu quero ver você vir aqui em cima. Quero ver, vamos tirar essa conta aqui, ó. Daí Jonatas fala assim: beleza, estou subindo. Ele e o escudeiro. Diz a Bíblia que ele ia derrubando e o escudeiro vinha terminando o trabalho. 2 contra 20. Ou esses caras eram muito bons de MMA, ou Deus estava com eles. Ou esses caras eram muito bons de briga, ou Deus estava com eles. 2 contra 20, se não for filme do Bruce Lee, eu prefiro crer que Deus estava com eles. Conseguiu entender? Por quê? Porque a fé não precisa dessas garantias. A fé é simples. A fé faz baseado no talvez. E aí o que a história conta? A história conta que quando eles enfrentaram os filisteus, eles derrotaram 20 de primeira, e assim que acabou, Deus causou um alvoroço no meio deles,
eles se confundiram e eles mesmos se mataram, eles mesmos se derrotaram. Não precisou de Jonatas, nem Saul, não precisou nem de Saul, do rei. Olha o que a fé é interessante. O cara que era tido como rebelde, o cara que não esperou a ordem do rei, não queria saber se o sacerdote estava crendo ou não estava crendo, não queria saber da palavra do profeta, não queria saber de nada. Ele foi. Deus fez o que tinha que fazer, depois ele volta. Quando ele volta, a galera se mata tudo sozinha e o rei não precisou nem ir para a batalha. Quando o rei chegou lá, já estava todo mundo se matando. Para que eu contei essa história? Qual que é o ponto dessa história? Não é para ensinar uma fé negativa nem nada disso. É para que nós possamos entender que a fé tem todas essas características. Ela não precisa de sinal, ela entende o sinal de Deus de primeiro, ela não precisa de confiança, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Aí eu vou fechar com uma pergunta: o que é que você está esperando que Deus faça? Eu costumo dizer que nós não podemos ser uma igreja que ofende a Deus com pensamento pequeno. Nós não podemos ofender a Deus com pensamento pequeno. Tem que ter algo grande que nós, individualmente, como grupo, estejamos trabalhando nisso. O que é que você está esperando de Deus? Com certeza tem algo aí dentro que você está esperando de Deus. É isso daí que você precisa tomar o primeiro passo. A fé é baseada em talvez. Porque a fé é essa coisa. Você não precisa esperar mais. Hoje é o dia que talvez Deus tenha escolhido para confirmar no seu coração através de uma palavra. E hoje é o dia em que a sua fé vai dar fruto. Amém? É hoje, não é amanhã? Não precisa esperar amanhã, é espontâneo. É hoje. Hoje é o dia. Talvez você se encontre aqui e não tenha esse relacionamento com Deus, nem sabe o que é essa fé que nós estamos falando. Mas algo vem falando enquanto a gente compartilha da mensagem com o Pai. Tem algo no seu, eu quero conhecer esse Deus. Quero conhecer esse Deus. Nós não temos questão de escolher, como eu falei, mas aí no seu próprio lugar, se você quiser começar essa caminhada, eu tenho certeza que Deus está pronto para te receber, graças a Deus. Absoluto. Porque não há nada mais que Ele faz a não ser esperar por nós. Talvez você já tenha essa caminhada com Deus, mas se entristeceu com a igreja, ficou aborrecido, com os homens. Hoje talvez Ele tinha que Ele tenha escolhido para te revelar. Você é bem-vindo no nosso meio. Deus tem um plano para te receber. Talvez seja hoje. Talvez hoje seja o dia que a sua fé vai dar frutos. Amém?